Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos começando hoje a última aula sobre qual sua identidade. Amém? Então, na nossa escola de prosperidade bíblica, nós já estamos, acho que no terceiro tema já, falando sobre identidade, tá? Já estamos preparando as próximas aulas para a semana que vem e eu tenho certeza que vai te surpreender em nome de Jesus, tá bom? Quero te agradecer por você ter participado das aulas com a gente, por ter assistido todas as aulas. Quero agradecer por estar conosco aqui, você que curtiu, você que comentou os nossos vídeos, você que compartilhou os nossos vídeos. Muito obrigado, você tem nos ajudado a alcançar mais pessoas. Então continue fazendo isso, continue compartilhando, visite o nosso canal, tem muitos vídeos aqui, de repente existam vídeos que possam te ajudar e ajudar algum amigo seu, envie para eles, nos ajude a difundir a palavra do Senhor, tá bom? E hoje nós estamos na última aula sobre identidade e essa aula tem o tema Identidade na Sociedade. Tá? E nós vamos ler Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, para dar base naquilo que nós vamos estar ministrando nessa aula para vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 13 ao 16. Queridos, essa aula em especial, ela tem como objetivo até combater um pouco daquilo que a Igreja de Cristo tem se tornado, né? Nós fomos criados por Deus e colocados na terra, né? Ao contrário do que muitos pensam, né? Alguns pensam que nós fomos criados por Deus para viver no céu, né? E elas buscam isso. A grande verdade é que nós fomos criados por Deus para viver na terra. E um pouco do que a terra tem vivido, a sociedade tem vivido, a corrupção que existe na sociedade, é culpa nossa muitas vezes, porque nós não nos manifestamos com aquilo que somos, com a nossa identidade, aquilo que somos, tá? Então, o primeiro item aqui, né, da nossa apostila, né, não pertenço ao mundo, mas estou nele. O que quer dizer não pertenço ao mundo? Não pertenço ao sistema do mundo. O mundo se tornou um sistema, existe um sistema no mundo de corrupção, de tantas coisas horríveis. Então eu não sou desse mundo, não estou nesse sistema, não pertenço a esse sistema, mas eu estou no mundo. Então, enquanto eu estiver no mundo, como cristão, como filho de Deus, que já falamos aqui, que é a primeira identidade no reino de Deus, eu sou filho de Deus, eu preciso dar resposta a essa identidade na minha vida, na sociedade. Como cristão, não posso estar alheio ao que a sociedade está vivendo. Amém? Ah, não, mas isso aí é culpa dos políticos, isso aí é culpa do governo, isso aí é culpa dos bandidos. Não, muitas das coisas que estão acontecendo, seremos responsabilizados pelo Senhor. Nós seremos responsabilizados pelo Senhor porque, como cristãos, nós temos que nos envolver com a sociedade. A sociedade, irmãos, é tão poderoso, né? Você começa a conhecer sobre avivamento, você começa a ler sobre avivamento, por exemplo, o avivamento do país de Gales, por exemplo.
Quando o avivamento chegou, o evangelho transformou não só os crentes que já estavam na igreja, mas transformou toda a sociedade que estava em volta. As minas de carvão foram impactadas pelo evangelho. Ou seja, nós temos uma responsabilidade. O evangelho não muda só pessoas. O evangelho ele tem um poder de mudar o ecossistema completo. Amém? Então, se nós somos cristãos, nós temos uma obrigação moral de nos envolver com a sociedade. Amém? E nós temos que desenvolver essa nossa identidade na sociedade. As pessoas precisam ver algo em nós, aquilo que nós somos. Sou um cidadão. Muitas igrejas ensinam os cristãos a conquistar o céu e esquecem da sociedade que deixarão aos seus filhos e netos. Olha só. A igreja pega uma pessoa, tira uma pessoa do mundo, traz para dentro de quatro paredes, que nós chamamos de igreja, né, ou denominação, enfim. E elas ensinam, colocam muito conteúdo sobre como você conquistar o céu. Mas se esquece que essa pessoa tem filhos, que terão netos, bisnetos. E claro que nós contamos com a volta do Senhor muito em breve, nós contamos com a volta do Senhor. Porém, queridos, irmãos, se nós não... se Jesus não voltar, os discípulos já esperavam a volta de Jesus, né? Os apóstolos, e Jesus não voltou. O que nós deixamos, que tipo de sociedade nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Nós precisamos pensar nisso. Amém? Na verdade, eu aprendi muito cedo isso com um pastor muito querido, um mentor na minha vida. Ele me ensinou o seguinte: no que diz respeito à minha santidade, no que diz respeito à minha vida com Deus, eu preciso viver como se Jesus fosse voltar daqui a alguns segundos. Agora, no que diz respeito a projetos, a família, a tudo isso, a sociedade, eu tenho que viver como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos. Porque eu preciso construir algo para o Senhor. Não é porque Jesus está voltando que agora eu vou parar com tudo e vou esperar a volta de Jesus. Eu preciso me envolver com a sociedade onde eu estou. Como cristão, eu tenho uma missão. E qual é essa missão? Ser sal na terra, ser luz no mundo. A minha identidade na sociedade é de influenciador, né? O YouTube se gaba que ele que criou os influencers, né, digital e tal. Não. Jesus já tinha inventado isso há muitos anos atrás. Essa é a nossa identidade como cristão na sociedade. O Senhor diz que nós somos sal na terra. O que é o sal? O sal, ele tem duas características principais. Primeiro, ele dá sabor. Amém? Ele pega uma comida que não tem sabor e ele dá um sabor para aquela comida. Então, nós como sal na terra, nós precisamos dar sabor à sociedade. Nós temos que ser aqui o tempero da sociedade. Nós temos que ser... tenta comer uma comida sem sal para você ver. Você come. Se você está com fome, você come. Mas ela não é a mesma coisa quando você coloca um salzinho por cima. Nós temos que ser aquele que traz tempero para a sociedade. Amém? Segunda coisa que o sal promove também, queridos, é sede. Come uma costela salgada para você ver. Você vai ter sede. Então nós como sal, nós temos que causar sede nas pessoas, sede por Deus. Desejo, as pessoas precisam ter desejo de beber da água viva. Amém? Então o sal vai nos ajudar a influenciar a sociedade, seja com sabor ou seja com sede. As pessoas, a nossa vida tem que trazer para as pessoas um desejo delas buscarem o Senhor. Amém? Essa é a minha identidade na sociedade. Eu preciso produzir frutos na sociedade, irmãos. Você precisa produzir frutos na sociedade. A Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos que ela dá. Quando Jesus é questionado, né?
Jesus fala, olha, virão muitos falsos profetas e tal. Aí o Senhor falou assim, olha, você precisa observar a árvore, né? Aliás, observar os frutos dessas árvores, né? Então, existe nós precisamos produzir frutos, não só dentro da igreja, mas nós precisamos produzir frutos fora da igreja, na sociedade onde estamos inseridos. Amém? Terceiro ponto, a ausência de luz e sal produzirá desgraça. Somos responsáveis por nossa sociedade. Irmãos, não adianta nós reclamarmos que existe corrupção, que estão roubando. Não adianta nós reclamarmos se nós não influenciarmos, se nós não estivermos inseridos dentro dos contextos da sociedade, aonde podemos produzir uma transformação na sociedade. Amém? Então, somos responsáveis por nossa sociedade, sim. Deus quer que a igreja se envolva com a sociedade, sim. Deus quer que você sente na mesma mesa com um alcoólatra. Quando eu me converti há 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus e comecei a frequentar a igreja me ensinava que eu não podia me envolver com o mundo. Não, queridos, nós temos que se envolver. Então, o que eu fiz quando me falaram isso? Eu abandonei meus amigos, abandonei os meus parentes. Quem bebia, quem fumava, eu não queria me relacionar com eles, porque eu achava que eu não podia. Não, é com eles que eu tenho que sentar. A minha vida tem que inspirar essas pessoas. Amém? Essa é a minha identidade. Eu tenho que trazer sede para as pessoas. Eu tenho que trazer fome e sede para as pessoas. Não podemos reclamar de como a nossa sociedade tem se corrompido, pois isso também é a nossa culpa, a nossa omissão. Por que hoje os políticos estão corrompidos? Porque durante anos a igreja pensou que a política era do diabo. E por isso nós não conseguimos produzir nada na política. Hoje os nossos políticos eles são corruptos. A bancada evangélica mais nos envergonham do que outra coisa. Por quê? Por que isso? Porque nós estamos omissos a isso. Amém? Comece a treinar seu filho para que ele seja um político de Deus, um homem de Deus. Comece a treinar os seus filhos para que ele possa chegar na sociedade e impactar a sociedade com aquilo que eles carregam. Você é um influenciador. Não tenha medo e nem vergonha de ser sal no meio da sociedade. Não tenha medo de ser sal. Não tenha medo, não tenha vergonha. Seja o que você é, o que Deus te chamou para você ser. Amém? Influencie os ambientes aonde você está. Influencie os ambientes aonde você convive. Com integridade. Com integridade. Amém? Eu esqueci de algo muito importante aqui e eu vou encerrar falando isso. Eu sou sal para dar sabor e sede e eu sou luz. A luz representa a verdade. Amém? A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então a verdade, ela precisa estar presente em nós. Como que eu vou impactar a sociedade? Dando sede, temperando ela e caminhando na verdade. Por que muitas coisas estão ocultas? Por que quando o presidente que está lá hoje, na nossa nação, ele começou a declarar a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque ele é um homem de Deus e tal? Não, talvez até sim, não quero entrar nesse mérito aqui, mas era porque Deus estava nos apontando algo. Nós precisamos caminhar na verdade para que a nossa sociedade seja impactada. A nossa sociedade precisa ser impactada, queridos. Você é um influenciador. Você é alguém que foi chamado por Deus para ser sal, para ser luz, para produzir frutos na sociedade, não só dentro da igreja.
Sabe, às vezes eu clamo ao Senhor para que a igreja saia fora da igreja e comece a viver lá fora o que ela é dentro. Amém? O que ela é dentro. Amém. Hoje a nossa última tarefa, ela é uma tarefa, mas também um desafio. Amém? Qual é a tarefa de hoje? A tarefa é, se possível, se envolva com algo na sociedade. Vou te desafiar a participar de reuniões de bairro, membros de APP. Se você influenciar nos ambientes onde você está, da sociedade. Qual é o ambiente de influência que você está disposto a viver? Amém? Então, se você tiver ousadia e coragem, faça isso. Comece a se envolver com as coisas da sua volta e traga tudo aquilo que você é. Você é sal, você dá sabor e você produz sede nas pessoas. Luz, você anda na verdade. Você anda na claridade, nas coisas claras. Amém? Leve isso para o ambiente de influência aonde Deus te colocar, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, muito obrigado por ter participado das aulas conosco. Que Deus abençoe sua vida. E semana que vem, daqui a pouco, nós vamos estar anunciando as próximas aulas da próxima semana, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e fique em paz.